Olá, amigas e amigos. Meu nome é Mirella, sejam todos bem-vindos. Daremos hoje continuidade ao nosso estudo Introdução ao Espiritismo. Vamos para o estudo de número 2, onde falaremos sobre Deus, as 3 revelações e o maior mandamento. Os objetivos desse estudo são fazer a diferenciação de como Moisés, Jesus e o Espiritismo entendem e conceituam Deus. Aqui nós vamos diferenciar como era a visão sobre Deus na primeira revelação, que é Moisés, na segunda revelação, que é Jesus, e na terceira revelação, que é o Espiritismo. Vamos também falar dos atributos divinos que qualificam Deus. E por último, falaremos sobre o maior mandamento, onde temos a mensagem do nosso Mestre Jesus no Novo Testamento. Então, vamos começar falando um pouquinho da nossa história. Nós, seres humanos, atingimos a um determinado momento, há milênios e milênios atrás, a condição de seres pensantes. Podemos pensar, raciocinar e começamos a desenvolver a nossa comunicação, criar códigos de fala, de transmissão das nossas ideias. E quando começamos a pensar, olhamos a natureza e descobrimos que tinham coisas que não entendíamos. E começamos a questionar como a lua estava lá no céu, como o sol brilhava tão intensamente, por que o fogo, os raios, os ventos, as tempestades, as geadas aconteciam e assim por diante. Então, começamos a atribuir ideias para estas coisas de ser sobrenatural. E com isso estamos buscando o sagrado, o divino, ao longo desses nossos milênios de vida. Porque a busca do sagrado ou divino é a grande busca do ser humano em todos os tempos. Milênios de vida, porque é uma ideia de que aqui na Terra, o Homo sapiens, os primórdios, o princípio da nossa raça humana, surgiu há cerca de mais ou menos 350 mil anos, neste planeta. Então estamos falando de milênios que estamos caminhando nessa estrada, em uma busca constante por este sagrado. Nós temos uma certa intuição de existir algo superior que nos ajuda, que nos criou e que nos leva a um determinado objetivo. E como nos diz Emmanuel, em toda personalidade existe uma fagulha divina, a consciência, que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem. Ou seja, a nossa origem é divina, porque todos fomos criados simples e ignorantes por Deus. Somos filhos de Deus, um Pai bom, justo e imparcial. Sendo assim, temos em nós o DNA divino. E essa fagulha, essa centelha divina, que é própria da consciência do espírito, nos impulsiona, nos faz buscar o sagrado ou divino. Sendo assim, sempre trouxemos dentro de nós o sentimento de adoração, pois trazemos a marca do Criador, que está gravada em nossa consciência, o que nos traz a intuição de um ser superior. É uma consciência universal, pois encontramos tal crença em todos os povos. Mas que é Deus? Quando pensamos em Deus, o que vem em nossa mente? Segundo o filósofo Leon Denis, que foi discípulo de Allan Kardec e deu continuidade ao movimento espírita após o desencarne de Kardec, ele afirma em seu livro O Grande Enigma que há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. Ou seja, não temos como descrever com exatidão que é Deus. Porque os espíritos dizem que nos escapa o sentido de Deus, pois ainda no estágio evolutivo que nós estamos neste planeta, que é de expiação e de provas, nós não conseguimos entender Deus na sua essência. E para isso teremos que atingir os cumes da perfeição evolutiva. E lá sim, compartilharemos os sentimentos e os pensamentos de Deus. No entanto, até lá, sentimos a existência de Deus, mas não conseguimos descrever com exatidão que é Deus. Por isso que nós vamos trazer para vocês uma visão de Deus que é transmitida pela espiritualidade, mas que cada um de nós terá uma interpretação, uma sensação, uma ideia a ser formulada e reformulada sobre Deus ao longo do tempo, através da nossa evolução moral e intelectual.
Então, a ideia de Deus muda conforme nossa evolução. Porque conforme vamos progredindo, crescendo, evoluindo, vai mudando a sociedade. E em determinado momento, nos primórdios da humanidade, o homem vai aparecendo em vários locais do nosso planeta, surgindo assim variedades de ideias sobre Deus. Então, como já vimos no nosso estudo anterior, no estudo de número 1, os fenômenos espíritas são de todos os tempos, de todos os países e todas as religiões. Sendo assim, no Livro dos Espíritos, na questão 668, temos a seguinte pergunta: os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sem dúvida, porque os homens, chamando Deus tudo que era sobre-humano, os espíritos eram deuses para eles. E é por isso que quando o homem se distinguia entre todos os outros, por suas ações, seu gênio ou por um poder oculto, incompreendido pelo vulgo, faziam-no um deus e se lhe rendiam um culto depois de sua morte. Um bom exemplo, que também já vimos no nosso estudo de número 1, eram os sacerdotes do Antigo Egito, que eram tidos como pessoas sobrenaturais em face de seus poderes mediúnicos. Sendo assim, a ideia de Deus muda conforme a nossa evolução. Primitivo, algo ou alguém fora das condições da humanidade. Então, nos primórdios, na época primitiva, vamos dizer assim, na época das cavernas, quem caçava muito bem se destacava naquele grupo. E quando este morria, passava para a condição de sobrenatural ou de alguém que devia ser cultuado. Então, quem podia curar através das ervas passava a ser um deus da cura. O que caçava muito bem passava a ser um deus da caça. E assim por diante. Essas são ideias primitivas de Deus. A mitologia já transforma a ideia de Deus no antropomorfismo. Antropo, homem. Morfismo, forma. Então, na forma humana. Ou seja, é a personificação de Deus a nossa imagem e semelhança. Então criamos a imagem de Deus de um homem velho, de cabelos brancos, barba branca, sentado em um trono, porque isso são padrões humanos que definem para nós alguém que tem poder, alguém que tem destaque, alguém que se sobressai em um determinado momento. No entanto, este modelo não é adequado, pois traz a descrição de um Deus com características humanas e imperfeitas. Por esse motivo, na mitologia, nós temos deuses cruéis, vingativos e ciumentos, como o homem. Chegamos na primeira revelação divina, que é Moisés, que aconteceu mais ou menos 1400 anos antes de Jesus. A primeira revelação, com Moisés, trouxe um código de conduta moral para um povo turbulento e indisciplinado. Moisés trouxe a missão da justiça, a lei de talião, que é uma lei humana, simbolizada pela expressão olho por olho, dente por dente. O Deus revelado por Moisés é forte e poderoso. Ele revela os 10 mandamentos, ou decálogo. Contudo, o Deus revelado por Moisés ainda é duro, parcial e vingativo. Segundo Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 1, item 21, Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, senhor e orientador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, que é o Decálogo ou os 10 Mandamentos, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, imutável, que é a lei de Deus, e a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que é a lei de Moisés, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 Mandamentos. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, por meio do medo, um povo turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito.
Nós trouxemos aqui para vocês os 10 mandamentos, que é um código moral para o mundo. E podemos observar que só 2 mandamentos não têm a palavra não na frente, que são os de número 4 e 5. São eles, respectivamente: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo e honra teu pai e tua mãe, que falam de amor e honra. O restante sempre tem a palavra não na frente. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura e não os adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás. Podemos observar que até hoje não conseguimos praticar os 10 mandamentos, devido à infância espiritual que ainda nos encontramos. Moisés trouxe pontos importantes para policiar os impulsos semi-selvagens do povo, ainda expressados na nossa infância espiritual. Embora suas leis disciplinares ainda permitisse a lei de talião, olho por olho, dente por dente, em casos graves, ele introduziu a justiça ao limitar o alcance da vingança. Onde tínhamos vinganças coletivas entre os homens de uma tribo para outra tribo envolvida, passamos a ter vinganças individuais, de um homem para outro homem. Temos agora a segunda revelação divina, que acontece 1400 anos depois com Jesus Cristo. Aquela ideia de um Deus duro, vingativo e parcial, como Moisés, muda para um Deus Pai e Criador, com Jesus Cristo, que auxilia a sua criação, emanando amor, que é a base de suas leis universais. Então, através de Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 1, itens 22 e 23, encontramos os seguintes trechos. O Cristo acrescentou a revelação da vida futura, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. E revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Sendo assim, com a vinda do Cristo, se iniciava a era da maioridade espiritual, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, nos traz o código da fraternidade e do amor. Pois Jesus não veio destruir a lei divina, a lei de Deus. Ao contrário, ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus ensinou aos homens o caminho e os meios de se reconciliarem com Deus. Sendo assim, a fé não se baseava mais no medo de um Deus punitivo, como na primeira revelação, com Moisés, mas sim no amor de um Pai misericordioso, na segunda revelação, com Jesus. A terceira revelação divina é o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, trazido pelo Espírito da Verdade. A terceira revelação resgata e esclarece os ensinamentos do Cristo e explica de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Ao contrário das 2 primeiras revelações, centralizadas em 2 figuras, Moisés e Jesus, a terceira revelação divina, a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, trazido pelo Espírito da Verdade, é fruto da comunicação de vários espíritos superiores, uma pleiade de espíritos trabalhadores do Cristo, universalizando o seu ensino. Sendo assim, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido e mais autêntico. Eis porque encarregou os espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. As informações podiam ser comparadas, porque vinham de vários espíritos as mesmas respostas simultaneamente. Por isso, é a doutrina dos espíritos, o livro dos espíritos, e não de Allan Kardec. Sendo assim, a terceira revelação divina é o Espiritismo, que surge no século XIX, em 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos.
A terceira revelação vem reviver os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele é o Consolador prometido por Jesus na última ceia, quando ele disse aos seus discípulos: se me amais e guardais meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, que é o Espírito da Verdade. E quando o Espiritismo surge, a primeira informação que chega a Allan Kardec, através do próprio Espírito conversando com Kardec, através de um médium, é que aquele Espírito é a verdade. Então, o nome que foi adotado, a assinatura dele, é Espírito da Verdade. Isso acontece 19 séculos depois, porque precisava uma preparação. A ciência e a filosofia precisavam crescer, evoluir, para que nós pudéssemos compreender muitas coisas que à época não podíamos compreender. Sendo assim, o Espiritismo é, segundo afirmam os próprios espíritos superiores, o Consolador prometido por Jesus, porque ele preenche integralmente as condições mencionadas na promessa do Cristo, visto que o Espiritismo procura lembrar-nos o que Jesus ensinou, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, consola e conforta os que sofrem, ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Ou seja, o Consolador prometido, como o Espírito da Verdade, seria enviado à Terra com a missão de consolar, lembrar o que Jesus dissera e ensinar todas as coisas, pois naquela época seria inoportuno uma revelação total e completa por parte do Cristo aos homens, que não estariam amadurecidos suficientemente para compreender certas revelações, como é o caso do próprio Nicodemos, que era um doutor da lei em Israel e não conseguiu compreender a revelação que Jesus Cristo o fez sobre a reencarnação, quando lhe disse que ninguém poderá conhecer o reino do céu se não nascer de novo. O Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos de todas as pessoas, pois fala sem figuras de linguagem, sem alegorias e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo conforto e consolo aos que sofrem na Terra. Então, a terceira revelação divina nos mostra que o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra que não tem nada de sobrenatural, fantástico ou maravilhoso, que é apenas os espíritos dos homens que já viveram na Terra se comunicando com os homens que ainda vivem na Terra. Logo, com a terceira revelação, temos uma ideia mais precisa do que seja Deus, pois chegamos ao Livro dos Espíritos, onde a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos é: que é Deus? Percebam que Kardec pergunta que é Deus e não quem é Deus ou o que é Deus, pois se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria personificando a resposta, transformando Deus em pessoa, humanizando Deus. E se ele usasse o artigo O antes da pergunta, o que é Deus, ele estaria transformando Deus em um objeto ou em uma coisa material. Então Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E eles respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, sem Deus, nada do que existe existiria, porque o acaso não existe e não há nenhuma outra inteligência que se iguale a ele. Nós, espíritos, somos seres inteligentes, filhos de Deus, criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Somos seus co-criadores em plano menor. Temos uma inteligência relativa, pois inteligência absoluta, suprema, só Deus. Um ponto que também precisamos deixar claro é que Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Foi criado por Deus assim como nós. É um espírito puro, crístico, que alcançou sua evolução. Com isso, podemos observar em João, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, demonstrando assim que Jesus venceu suas imperfeições e alcançou sua evolução, tornando-se um espírito puro, um espírito crístico, co-criador de Deus em plano maior, e foi enviado por Deus para nos servir de modelo e guia. É o nosso governador
Salvador planetário. Tanto que temos na questão de número 625 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta dos Espíritos: vede Jesus. E o livro A Caminho da Luz nos mostra que Jesus, sob o comando de Deus, operou como construtor do planeta Terra desde o início da sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Então podemos concluir que há mais de 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro, um espírito crístico. Precisamos também deixar claro que, diante de nossa imperfeição, de nossa imaturidade espiritual, nós não conhecemos a natureza íntima de Deus. Falta-nos o sentido, o significado, o conceito de Deus, que ainda não conseguimos compreender. Por isso, trabalhamos só os atributos de Deus, mas conforme vamos evoluindo, nos aproximamos mais dele e o nosso conceito, o nosso entendimento sobre ele será muito maior. Prova da existência de Deus. Na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, temos a pergunta: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos respondem: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Ou seja, não tem efeito sem causa. Existe um universo infinito, logo existe uma causa. Quem criou tudo isso? Foi o homem? O homem não tem condições de criar tudo isso. Foi o acaso? O acaso não constrói nada, porque ele é nada. O acaso não existe. Então, não há efeito sem causa. Se existe um efeito, logo existe uma causa. É alguma força, seja lá o nome que queiram dar, mas existe essa força, que a ciência ainda não conseguiu registrar como criador, que nós chamamos de Deus, e a ciência chama de outros nomes, porque, infelizmente, ainda não tem essa compreensão. Agora vamos falar sobre os atributos de Deus, que Kardec colocou na questão de número 13, no Livro dos Espíritos. Os Espíritos vão nos dizer sobre a seguinte questão, que por agora, que o que conhecemos sobre Deus é o suficiente para a nossa compreensão. Porque a nossa linguagem, restrita às nossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir que é Deus. Ou seja, falta-nos o sentido de Deus, devido à escala evolutiva em que nos encontramos. Sendo assim, vamos falar sobre os atributos de Deus. O primeiro deles é a eternidade. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. Não tem começo nem fim. Explicando um pouco melhor, Deus não teve começo e não tem fim. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um outro ser anterior. E neste caso, este ser é que seria Deus, que seria o Criador. Então, Deus é eterno, não teve começo e não terá fim. Esse é o conceito de eterno. E nós, espíritos, somos eternos? A resposta é não. Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Porque todo espírito teve um começo. O espírito foi criado por Deus. Porém, não terá fim. Porque o espírito não morre, não se extingue. Então, temos aqui o conceito de eternidade versus imortalidade. Eterno, só Deus. Só o Pai Criador. Nós, espíritos, somos imortais. Temos o segundo atributo, que é Deus é imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Ou seja, Deus não muda. Ele está estável na eternidade. Porque se ele estivesse sujeito a mudanças, todas as leis que ele criou seriam também instáveis. Elas estariam também se modificando. Porque sendo Deus a causa, e a causa sendo instável, toda a obra seria instável. E se nós observarmos, percebemos que existe uma constância nas leis que regem o universo. O que a gente pensa que em um determinado momento mudou é porque desconhecíamos tal lei que acabou sendo conhecida e nos amplia, assim, as informações.
foi o que basicamente aconteceu no surgimento do Espiritismo, com as mesas que giravam e flutuavam, porque existia ali uma lei divina sendo executada pelos espíritos. Os espíritos utilizam de todas as leis para realizar os efeitos, os fenômenos. Nós que não conhecíamos essas leis. Mas com a codificação da doutrina espírita por Kardec, essas leis divinas passam a ser conhecidas. E assim passamos a entender como e por que os fenômenos físicos acontecem, deixando assim de ser algo fantástico ou maravilhoso para nós. Terceiro atributo. Deus é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria, sofrendo assim mudanças, pois a matéria envelhece, muda, se degrada, se transforma. Então Deus sofreria todos esses impactos. Porém, ele é imaterial, é algo além que desconhecemos. Os espíritos deixam claro que Deus não é matéria, é imaterial. Nós vamos estudar mais à frente os elementos gerais do universo e vocês vão entender que existe o princípio material, que é a matéria, e o princípio inteligente, que é o espírito. E esses dois elementos, matéria e espírito, são criados por Deus. Ou seja, Deus está acima de tudo isso. Sendo assim, ele é imaterial, eterno e criador. Quarto atributo divino. Deus é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de poder na organização do universo. Único, dado ao infinito absoluto de suas perfeições. Ou seja, não há deuses como vemos na mitologia, mas um Deus somente, soberano do universo, criador absoluto, infinito e eterno. Se houvesse muitos deuses, não haveria a unicidade de Deus, que garante o equilíbrio, a estabilidade de todos os aspectos da criação divina e do universo. Não há divisões ou hierarquias dentro da divindade. Deus é único, indivisível e comanda todo o universo sob sua vontade. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Se não tivesse poder soberano, haveria alguma força mais ou tão poderosa quanto ele. Ou seja, em todos os atributos, Deus é todo-poderoso. Ele tem o poder soberano. É infinitamente perfeito, é a perfeição absoluta, é soberanamente maior do que qualquer criação dele. Se faz presente em todo lugar e retém todo o conhecimento absoluto, porque ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Tudo sabe, tudo vê e tudo acontece segundo a sua vontade. Sexto e último atributo de Deus. Soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. Ou seja, a bondade e a justiça de Deus está em tudo e em toda parte. Deus é magnânimo, misericordioso e sua providência é igual para todos, porque ele é imparcial e auxilia o tempo todo todas as suas criaturas. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, demonstrando para todos nós a sua infinita bondade e justiça. Deus é amor e Ele quer que sejamos felizes. Reencarnamos para crescer, evoluir e sermos felizes. E quando erramos, nos desviamos do caminho por um determinado tempo, porque usamos de forma inadequada o nosso livre-arbítrio, através de escolhas equivocadas, mesmo assim, Deus, em sua infinita bondade e justiça, nos resgata, nos traz de volta para próximo dele, para que dessa forma possamos nos arrepender e reparar nossas faltas em novas reencarnações. Então, estudando os atributos de Deus, compreendemos melhor a providência divina e a sua onipresença. Deus continua criando o tempo todo. Ele não fica um só instante inativo. Então, o cuidado, a solicitude que Deus tem com as suas criaturas, com todos os seres de sua criação,
é a providência divina. Temos na questão 963 do Livro dos Espíritos a seguinte pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância aos seus olhos? E os Espíritos respondem: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Ou seja, Deus cuida diretamente de tudo e de todos, através de sua onipresença. Ele sabe tudo sobre cada ser que ele criou, sobre cada fio de cabelo, cada gota d'água que desce na chuva, cada raio de luz. Enfim, ele sabe de tudo porque tudo vê e tudo preside, devido à sua capacidade de estar ao mesmo tempo em todo lugar, de forma integral, de modo a poder atuar em tudo e estar presente na atuação de cada ser inteligente que ele criou, conhecendo os nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. No livro A Gênese, capítulo 2, item 24, Allan Kardec ilustrou essa presença de Deus em nós, em nossas vidas, da seguinte forma: vamos figurá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Ou seja, não há nenhum ser, por mais insignificante que pareça, que não esteja repleto desse fluido. Então, nós estamos constantemente na presença de Deus. Não há uma só das nossas ações que possamos subtrair de seu olhar. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê os profundos segredos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra de Jesus Cristo. Para estender a sua solicitude a todas as suas criaturas, Deus não precisa lançar o seu olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para serem ouvidas por Ele, não precisam transpor o espaço nem serem ditas em voz retumbante, pois, estando sempre ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem em Deus. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Ou seja, somos todos filhos de Deus. Fomos criados por Ele e temos o seu DNA divino em nós. Estamos nele como Ele está em nós. Deus não abandona as suas criaturas. Seu interesse por nós é constante e, através do nosso pensamento, das nossas orações, estamos em contato incessante com Deus, pois através do fluido cósmico universal que estamos mergulhados, nossos pensamentos e orações chegam até Ele, porque Ele tudo vê e tudo preside. Sendo assim, Deus é onisciente, pois tudo vê, tudo sabe. Onipresente, pois está em tudo, em todos os lugares, e onipotente, pois é todo-poderoso, soberano em sua vontade, e tudo preside. Então, para terminar, chegamos no maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas, como amar a Deus se não o conhecemos diretamente? Amamos a Deus porque em nosso íntimo sabemos que Ele nos criou, que é o nosso Pai, pois Jesus nos disse que Deus é o nosso Pai. Portanto, como filhos que devemos amar os nossos pais, devemos amar a Deus. Amar a Deus significa buscar compreender os seus desígnios, cumprir a sua vontade. Como disse Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Amar a Deus é um amar de sentir e não de ver. É ter submissão, resignação e aceitação à sua vontade. É entender a justiça e a bondade de Deus. Porque se tem algo acontecendo em nossa vida
que não está indo muito bem, tem uma razão para que isso esteja acontecendo. E esta razão não vem de Deus, mas vem de nós, das nossas atitudes, das nossas ações ou das nossas escolhas equivocadas. Algo que fizemos que acabou gerando esse desequilíbrio. Em agosto do ano de 32, logo depois da passagem da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde citamos no nosso estudo anterior, no estudo de número 1, Jesus retorna a Cafarnaum. E nesse retorno, no contato com os fariseus e saduceus, que queriam colocar Jesus à prova, fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Jesus não está dizendo algo novo. Ele está citando o Antigo Testamento. A Torá, ou Bíblia hebraica, corresponde aos 5 primeiros livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e constitui também a primeira grande parte da Bíblia cristã, ou Antigo Testamento. Jesus vai retirar do Levítico e do Deuteronômio exatamente estas informações. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 5. Está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, temos: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então podemos ver que Jesus, neste momento, através destes 2 mandamentos, está citando a lei. Ele está mostrando que não veio destruir a lei, mas sim veio cumpri-la. E com a união desses 2 mandamentos, Jesus substitui o decálogo, os 10 mandamentos de Moisés, pois, naquele momento, ele traz a lei para dizer para aquele fariseu o que era de fato esse maior mandamento. Mas por que será que esses 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4, vai nos dizer que esses 2 mandamentos juntos contêm toda a lei e os profetas, porque essa é a expressão mais completa da caridade, que é a nossa signa, a nossa senha no caminho da evolução, para alcançarmos os mundos celestes como espíritos puros, moralmente superiores. Caridade, fraternidade e amor posto em prática. Amor verdadeiro, e não esse amor exteriorizado. Mas como assim? Por que esses 2 mandamentos juntos são a expressão mais completa da caridade? Porque resume todos os deveres para com o próximo e contém o guia mais seguro, que é fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Essa é a regra áurea, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Ainda neste capítulo, tem um tema sobre egoísmo, escrito por Emmanuel, que diz que o egoísmo é a negação da caridade. Por isso que quando ficamos envolvidos pelo egoísmo, pelo orgulho, estamos negando a caridade, negando amor ao próximo, negando o amor a si mesmo, negando Deus, negando os profetas e a lei. Ocorre um processo de negação todas as vezes que permanecemos com mágoa, raiva, revolta em nossos corações. E dessa forma não conseguimos lidar com amor. E o sentimento que está no nosso coração é o sentimento que enviamos para Deus. Será que estamos amando a Deus sobre todas as coisas, com ódio, raiva, despeito, ciúme, inveja em nosso coração? Essas são as grandes montanhas que a fé ajuda a remover para que possamos fazer a nossa transformação íntima. E pelas palavras e exemplificação de Jesus, podemos entender que o único caminho da salvação é a prática da caridade, com humildade que é absolutamente contrária ao caminho do desajuste, egoísmo e do orgulho.
Verdadeiramente, Jesus proclamou que o cumprimento desses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, vale muito mais que seguir todas as fórmulas e todos os cultos. Porque no amor a Deus e ao próximo encontramos a única e universal religião, que é baseada na caridade, solidariedade, fraternidade e amor. Pois com a união desses 2 mandamentos, Jesus substitui o Decálogo de Moisés. Pois quem ama a Deus sobre todas as coisas, a Ele unicamente presta culto, não adorando imagens de qualquer espécie. Respeita o seu nome e o santifica, não somente um dia, mas todos os dias da semana, todas as horas e todos os minutos. E quem ama o próximo como a si mesmo, honra seus pais, não mata, não adultera, não levanta falso testemunho, nem cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Quem ama o próximo, deseja ao semelhante o que quer para si. É o reconhecimento da paternidade divina, expandida na fraternidade universal. Porque o amor ao próximo é a ponte que liga a criatura ao Criador e, consequentemente, nos leva à máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. E tudo aquilo que aprendemos em conceitos em nossos estudos deve revelar-se concretamente em ações, na prática do bem. Mas, no que consiste amar ao próximo como a si mesmo? No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, temos a seguinte questão: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, benevolência para com todos é quando demonstramos bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, altruísmo e empatia. Indulgência para as imperfeições alheias é quando sabemos apreciar os atos do outro, compreendemos suas faltas, não julgamos as ações do próximo. E perdão das ofensas, quando livramos o outro de uma culpa, de uma dívida ou de uma obrigação. E para ninguém esquecer isso nunca mais, colocamos intencionalmente as primeiras letras em vermelho, para formar o BIP. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e amor ao próximo, segundo Jesus? BIP, benevolência, indulgência e perdão. Assim, nunca mais esqueceremos. E para concluirmos o estudo sobre Deus, deixamos uma mensagem de Leon Denis, do livro Grande Enigma. Deus é o sol das almas. Estar unido a Deus é sentir, é realizar o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus nos alcança diariamente, através das possibilidades de praticarmos o bem, de perdoarmos e de sermos indulgentes, conforme Jesus nos ensinou. Sendo assim, queridas amigas e amigos, chegamos ao final do nosso estudo. Obrigada a todos pela companhia, até o nosso próximo encontro e colocamos para reflexão a frase de hoje. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo.